desfrute da caminhada. O perrengue, cara, vai passar. O perrengue vai passar. E eu lembrei de um conhecido meu que ele era jogador de futebol. Jogador de futebol. Jogou profissionalmente. E um dia, ele já tinha aposentado profissionalmente, ele jogava por lazer. Então nós estávamos numa partida brincando. E daí quando terminou o jogo, o time que ele estava perdeu. E eu assim, cara, perdemos o jogo. Disse, cara, eu tô feliz. Por quê? Porque eu tô jogando. Tá nativo. Tô brincando aqui, tô jogando. O cara tá doente agora. Ele não consegue mais jogar. Tu entendeu? Mas naquela época ele aproveitou o que ele tinha, aquele momento. É isso, cara. Como parar um hábito? Só tem uma maneira. Criando um hábito melhor. Eu posso ser eu mesmo, mas não preciso ser sempre o mesmo. Eu não preciso ter a síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Eu posso mudar, né? Eu posso experimentar. Esse podcast é um oferecimento do Instituto Abassi. Se você busca emagrecimento de forma saudável e com a medicina avançada, o Instituto Abassi é a escolha certa para você. Também tem a Big Plan 24 Horas, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina, presente em todos os momentos da sua vida. E também a Labiato Store. Se você é mulher e quer se vestir com roupas de qualidade e de alto padrão, ela é a escolha ideal para você. E antes da gente começar esse episódio, já curte aqui esse vídeo, manda para os seus amigos, se inscreva no canal para ajudar a gente e bora pro próximo episódio. A cada escolha, nosso destino é traçado. Essa é uma frase do nosso convidado de hoje e eu vou ler um pouquinho aqui para vocês o currículo dele, para vocês entenderem o nível do cara que está aqui na minha frente. Formado em tecnologia do empreendimento com ênfase em marketing, pós-graduado em gestão de pessoas nas organizações, trainer pela Carnegie University, mais de 10 anos como trainer, hein? Empresário com mais de 40 anos, casado com a Eliane, pai da Jennifer, Rafa e Beatriz, vô do Bernardo, Luca e Theo. E tem mais uma frase que ele também coloca, que é: gosto de desafios e busco viver praticando esportes e aventura. E eu, particularmente, quando eu sento com esse cara, é uma aula que eu tenho com ele o tempo todo, porque o cara é muito crânio, sabe muito de pessoas, sabe muito de processos, de gente, de como estruturar um negócio, de vendas. E é um prazer te ter aqui hoje, Samuca. Bem-vindo. Pô, cara, eu tô realmente feliz de estar aqui. Depois de ouvir você lendo esse currículo, até comecei a gostar mais de mim. E é muito mais, né? Isso aqui é só um resumo. Na verdade, a gente tem uma vida, tem uma história, tem uma jornada, né? Eu acredito muito no aprendizado contínuo e no caminhar, né? Eu penso que no caminhar que você vai fazendo o teu caminho, construindo as tuas verdades através das tuas escolhas. Que legal. Samuca, e pra gente começar então, já vamos começar com a braba. Manda. Como que você começou sendo empreendedor? Como que despertou isso em ti? Gabriel, essa pergunta me leva a pensar lá em Blumenau, onde eu nasci, né? No Morro da Banana, no Boa Vista. O meu pai, ele sempre teve essa veia de comerciante, de empreendedor. Ele trabalhava de funcionário numa empresa chamada Encarma. Isso na década de 70. E a Encarma fazia... Na época não existia plástico, ou quase nada de plástico. Era muita madeira. Então, tauba de carne, cabide, biblioquê, que era brinquedo de criança, carretilha de pesca, tudo era madeira. E essa empresa quebrou. Quando a empresa quebrou, juntou meu pai, que era o cara mais do comércio, de vender, com uma pessoa do administrativo, que era o seu Vilmar, e 2 mestres encarregados da fábrica, que eram o Marcelino e o Aprídio. Sem grana, os caras se juntaram, foram lá em Jaraguá do Sul, na empresa VEG, e uma outra empresa que me fugiu o nome, a de motores, e sentaram na mesa dos caras, e os caras apostaram neles, venderam um maquinário básico para começar uma nova empresa, chamada Lunar. E essa empresa do meu pai chegou a ter 110 funcionários. Caraca. Em 1980, eles estavam no auge, e daí meu pai vendeu a parte dele da empresa, e a gente foi morar em Timbó. Então eu penso que essa veia empreendedora
veio do meu pai. Meu pai, quando ele casou, ele tinha uma lambreta, trabalhava na Encarma de manhã, de tarde pegava a lambreta, enchia de quadro, que o meu avô fazia quadros, ia para o interior vender quadros. Sim. Né? E quando eu tinha lá em Timbó 11, 12 anos, meu pai também, a gente pegava o carro, a gente pegava, lançar aqueles guarda-chuva automáticos, por exemplo, nós botava 100, 150 guarda-chuva dentro do carro e saía para vender no interior, os guarda-chuvas. Legal. E eu era muito tímido, só que o fato de ir e ter que se expor, e ter que bater na porta, e ter que levar o não, e ter que correr... Que é chato, né, cara? Correr do cachorro, né? Porque no sítio tem cachorro, tem vaca, né? Mas aquilo foi despertando em mim, e também no meu irmão mais velho, que era bem mais desenvolvido do que eu, essa coisa de vender. A Big Pan nasceu como Big Bang. O nome original. Em 1986 a gente abriu ela lá em Blumenau como uma empresa de representações. Meu pai me emancipou para eu poder ser sócio. Caraca. Eu, meu irmão e ele. Para a gente poder trabalhar com representações lá na região de Blumenau. Então, desde então, começou essa vontade de fazer acontecer, né? Então a Big Pan ela começou lá em Blumenau. Tô falando do CNPJ, a Razão Social, Razão Social foi lá. aberta em Blumenau, com o endereço de Blumenau da nossa casa, como uma empresa de representações. Legal. E quando a gente veio morar para cá, daí acabamos comprando aquele ponto e usamos o mesmo CNPJ. Que legal, cara. Daí transformamos o Big Bang. Por muitos anos ficou Big Bang. O Big Pan era só fantasia. Depois de mais de 10 anos que eu consegui botar na Razão Social o Big Pan mesmo. Mas como que surgiu esse nome de Big Bang? Na época tinha aquele maluco lá, um cientista que... o Big Bang, a grande explosão, de onde tudo se originou, estava na moda em 1984, 85, por aí. Se falava muito na grande explosão, no Big Bang, né? Então, o meu irmão, que gostava da Super Interessante, uma revista que tinha, acabou achando esse nome lá e botamos na empresa. Vai ser isso aqui. A grande explosão. Que massa. E aí, quando vocês chegaram aqui, montaram a Big Pan... E eu sei um pouquinho porque tu já contou pra mim, né? Mas acho que é legal o povo também saber disso. Que a Big Pan, ela foi sua. Até um momento. Depois de um certo momento, tu vendeu ela. Na verdade, lá em 87, a gente comprou ali, meu pai comprou, né? Eu era gurizão, uma pequena mercearia chamada Nossa Senhora Aparecida, que comprava pães e revendia, e mercearia em geral. Daí depois de 1 ano e meio, 2 anos, meu pai não quis mais e ele queria vender. Daí ele vendeu para mim. Então, em 89, por ali, meu pai me vendeu eu assumi a gestão daquela pequena mercearia que revendia pães. A grande sacada assim, que fez eu pensar como empreendedor e começar a pensar no negócio mesmo, foi em 1992, quando eu tive a ideia... de transformar a padaria em 24 horas, atender 24 horas os clientes. De uma necessidade do meu cunhado, que queria trabalhar, perguntou se eu tinha uma vaga para ele, e eu tinha lido que a Ipiranga ia trazer para o Brasil as conveniências da MPM, né, 24 horas, e eu falei para ele, meio que até brincando, tu topa trabalhar à noite, daí eu transformo a mercearia em 24 horas. E ele aceitou. Então, em fevereiro de 92... eu virei a chave, assim, o pensamento, porque antes, faltava queijo na quarta, e se não viesse queijo até na outra segunda, eu não estava nem aí. Eu tocava as coisas meio do jeito que dava, né? E quando eu resolvi, realmente, não, vou fazer 24 horas, não vai poder faltar nada, fui atrás de parcerias, como tipo com a Tirol, para não faltar leite, com as padarias, para não faltar pão, não faltar gelo, enfim, os itens de primeira necessidade. Foi uma grande mudança de atitude em mim, primeiro. Sim. Depois no negócio, porque realmente era bem surtido. E na época, hoje parece besteira, né? Mas na época não tinha opção. O supermercado fechava sábado à tarde, só abria segunda-feira às 9 da manhã. Ficava domingo sem comprar nada. Posto de gasolina não trabalhava no final de semana e não tinha loja de conveniência. Não existia loja de conveniência. Hoje parece besteira, né? O cara primeiro abre a loja de conveniência para depois abrir o posto. Antigamente não existia. Então, era um grande diferencial ficar aberto 24 horas. Então, de fevereiro de 92 ao final do ano, na virada do ano ali, foi um crescimento assim, 300%. Foi um negócio absurdo, assim. Foi um crescimento muito forte. Foi a primeira vez que eu comecei a ver dinheiro. Comecei a ver volume de venda, né? Vamos dizer que até aquele momento, tu injetava dinheiro para a empresa.
Ou não? Não é que eu injetava. Eu vendia pouco, gastava pouco, sobrava um pouquinho. Né? É assim que a gente vivia. E daí, a minha despesa era pequena, eu consegui turbinar as vendas, porque o motor de qualquer empresa é venda. Né? Então, quando se fala em crise, geralmente é falta de venda. Sim. Né? Elas quebram por causa que não vende. Tem outros fatores, mas a venda é o que faz o motor girar. Né? Então, quanto mais você conseguir focar na venda, a tendência é que você consiga resolver os outros problemas. Nessa questão agora, beleza, você começou a vender à noite. Como que foi para encontrar gente que aceitaria trabalhar contigo de madrugada? Foi muito difícil comprar isso? É claro, teve ali teu cunhado, né, que queria trabalhar contigo, mas eu acredito que precisaria de uma equipe um pouco maior para poder tocar isso, né? Gabriel, na época, assim, era um negócio tão simples, porque a gente tocava depois da meia-noite com uma pessoa. Com uma pessoa? Com uma pessoa. Porque o movimento era muito pequeno. Assim, tô falando dos primeiros dias, né? 92. Daí logo começou a aumentar o movimento. Eu tive uma ideia de marketing que foi o seguinte: mandei fazer um adesivo frente e verso para colocar no vidro do carro. E daí não existia telefone celular ainda. Estava começando o telefone celular. E não existia Uber, era táxi. E o taxista usava um rádio amador, então tinha a central do taxista da Grande Floripa, que eles se comunicavam com todos os taxistas. Eu fui lá na central, falei com o pessoal que mandava lá e fiz uma promoção. O taxista que usasse o meu adesivo, ou o adesivo da Big Pan, 24 horas, daí já era Big Pan 24 horas, padaria e mercearia, frente e verso, colado no vidro do carro, ele não pagaria o café. Ele poderia tomar o café 24 horas, cafezinho passado, e ele não ia pagar. Ele só ia pagar se ele comesse um pastel, um sanduíche, daí ele pagaria o que fosse comer. Cara, essa foi um diferencial muito grande, assim, porque os caras no Radiotax mandavam para todo mundo toda noite, falavam da promoção da padaria e começou a virar um ponto de passagem. O cara ia fazer uma corrida, quando ele passava perto da padaria, ele aproveitava para parar e tomar o café dele. E já falava para o cliente. Às vezes o passageiro queria, quero comprar um cigarro, comprar um café, comprar um pão, comprar um leite. Não, agora tem uma padaria 24 horas. Isso deu assim um boom, deu um buchicho que fala, deu um comentário, né? E trouxe um movimento muito legal e daí tivemos que botar mais pessoas para trabalhar com a gente. Que massa. E vocês foram a primeira padaria de Santa Catarina a abrir 24 horas por dia. Isso, nós somos a primeira pioneira de Santa Catarina e por muitos anos só nós. Só vocês. E hoje dá para contar nos dedos, eu conheço algumas, e tem algumas que são 24 horas, mas elas fecham uma noite por semana, ou fecham alguns feriados, porque é um desafio muito grande, né? Sim, teve lojas de supermercados que tentaram fazer 24 horas e não conseguiram. Porque é diferente, né? É um negócio diferente, porque você tem que limpar a padaria, você tem que fazer manutenção, você tem que trocar as pessoas, trocar o turno, sempre com o carro andando, né? Sim. Então isso é um diferencial. E algo que me ajudou foi trabalhar minhas preocupações, porque é difícil você deixar a tua empresa funcionando e ir para casa dormir, né? Sim. Então, isso tem que fazer um trabalho mental para você não morrer infartado. Porque eu imagino que tem aquele ditado, né? O olho do dono engorda o gado. E aí, à noite, você não tá lá. Quem que tá de olho na galera? Isso eu acho que deve ser uma coisa bem complicada, assim, até da gente trabalhar, e por mais que a gente sabe, cara, se a tua equipe ela tá treinada, você tem um processo correndo e tá funcionando... É bem possível que se a gente não estiver lá, esse cara vai rodar melhor do que a gente, né? Mas só que quando não está tão estruturado assim, pode ser um problema, né? E como que foi para você tirar essa preocupação? Porque, claro, não tira 100%, né? Nunca tem 100% de despreocupação em relação a isso, né? Mas como que foi esse processo para você de, cara, não, beleza, eu não tô lá, eu preciso confiar em quem está atuando lá comigo? Eu vou dizer o seguinte, Gabriel, quando você falou que teve um tempo que eu vendi a padaria, né? Eu vendi em 95 e comprei de volta em 99. E nesses 4 anos eu viajei, eu fiz treinamento, eu fiz curso, eu fui me conhecer melhor. E quando eu voltei em 99, eu voltei mais descentralizador. Então, até então era muito centralizador. Eu lembro em 94, antes de eu vender, eu já estava fazendo pão, que
Cara, eu não ia, eu só trabalhava, eu trabalhava dia e noite. Eu cheguei a morar em cima da padaria para poder ficar ali dentro. Então, no começo, eu trabalhava 24 horas. Entendeu? Eu estava sempre ligado. Eu dormia com o olho aberto, outro na padaria. Entendeu? Sim. E daí as coisas foram acontecendo. Eu lembro um carnaval de 94, eu tinha comprado um carro novo e não conseguia andar com o carro. Daí eu peguei, botei a Jennifer, que era pequenininha, a Eliane, pra gente ir lá na... Não é nem na praia, ir lá na lagoa, dar uma espiada lá, ver o visual, né? Cara, quando eu tava descendo o morro da lagoa, eu já tinha telefone celular, me ligaram da padaria que o forno tinha parado. Cara, eu tive que fazer a volta no carro, voltar pra padaria. Daí eu cheguei na padaria, abri uma gavetinha lá que tinha um fusível, fui lá no forno, pá, troquei o fusível e o forno funcionou. Por quê? Por que o padeiro não fazia? Porque estava tudo comigo. Eu não tinha ensinado para ele fazer isso, que é uma coisa tão simples que qualquer pessoa poderia ter feito. Mas como eu centralizava, as coisas não aconteciam, né? Então, um ponto foi ser mais descentralizador. Um outro ponto é ter uma retaguarda. Pô, a Eliane, cara, minha esposa, ela é fantástica, né? Ela é muito forte, ela é muito trabalhadeira, é muito ligada, ela gosta da produção, gosta das coisas. Então, isso dá um diferencial, né? Depois veio os filhos também, que pegaram junto um tempo. E a gente foi desenvolvendo liderança, tivemos boas pessoas que passaram pela padaria, que nos ajudaram a formar equipes, a formar pessoas que continuavam com o olhar do dono sem o dono estar olhando. Né? Porque esse ditado o olho do dono que engorda o gado, ele precisa ser desmistificado, né? É como a fé remove montanhas. Exato. O que é isso? Então, por que o olho do dono engorda o gado? É quando ele consegue ter ferramentas, ter tecnologia, ter pessoas, ter processo, né? Tá focado, ter um rumo, ter uma visão. Então, por isso que o olho do dono engorda o gado. Que ele sabe para onde ir, né? Porque não adianta tem outro ditado que fala o seguinte, em algum momento da minha vida eu também fui assim, que é o dono abelha, né? Fica no escritório fazendo cera e só sai para dar ferroada, né? Então também a gente tem que ir se melhorando como pessoa, daí você vai melhorando como empreendedor, né? A questão do empreendedor que tem que virar empresário, sem deixar de ser empreendedor, né? Porque o empresário é o cara que faz a gestão do negócio, né? Sim. O empreendedor é o cara que dá um passo fora da área de segurança. Então, não importa o tamanho da empresa. Hoje tu está com a empresa estruturada, o mercado muda, tu tem que continuar no jogo. Cara, tu vai ter que buscar a tua qualidade de empreendedor e ver por onde é que eu vou dar o passo agora, né? E daí você arrisca de novo. Então, o lado empreendedor do empresário é o que faz ele arriscar tudo e apostar de novo para dar um novo ciclo. Porque qualquer produto, qualquer empresa vive de ciclo. Então, tem um ciclo que você vai e você tem que se reinventar. Então, por vários momentos da minha empresa, em 40 anos, a gente vive esses ciclos. Uns melhores, outros nem tanto. Então, a empresa que sobrevive é essa empresa que consegue aprender com a crise e voltar melhor, mais forte e com mais vigor, né? Sim. Cara, eu achei legal esse modo como tu falou agora pra gente, tipo, empresário e empreendedor, né? Porque o empreendedor, ele dá o passo fora da risca de segurança ali, cara. Eu achei muito legal, porque eu não tinha escutado sobre isso ainda, né? Porque às vezes tem aquela ideia de que o empreendedor, ele tá abaixo do empresário. Mas, na verdade, o empreendedor é o cara que toma a coragem para... Uma vez eu escutei alguém falando numa associação, não lembro se foi na Enflo ou se foi lá no Sebrae, dizendo que existe microempresa, mas não existe microempresário. Então, como não existe microempreendedor, ou você é empreendedor ou você não é. Ou você é empresário ou você não é. E não importa o tamanho. Tu pode ter uma empresa que começou hoje, que é um embrião, mas você precisa ter a atitude de empreendedor para fazer ela crescer. E às vezes a gente entra numa noia que minha empresa vai faturar milhões e daí eu vou ficar numa rede de balanço, eu vou me acomodar. Isso não existe, cara. Não existe. Isso não existe. E até um ponto que eu ia comentar contigo, porque eu vejo muito tu no operacional das coisas. E tem muita gente que fala que... Aqueles guruzão de internet. Eu vou te ensinar a sair do operacional da tua empresa. E eu acho que isso já é um baita de um erro, cara. Eu acho que o dono, o empreendedor ali, o empresário, sair do operacional é um risco.
porque ele está vendo como as coisas estão acontecendo. E eu acredito que o operacional não necessariamente tá lá, por exemplo, fazendo pão. Mas por exemplo, como a gente está aqui num podcast, conversando, sabendo como as coisas continuam, quando começa, como faz. Ou às vezes está lá visitando um cliente, vendo o local, como está a situação. Qual que é a tua visão em relação a isso? Quando a gente pensa assim, o empresário ele tem que sair, tem que atuar só na parte estratégica. É só isso mesmo ou não? Ele tem que estar realmente no operacional? Quando eu penso sobre isso, Gabriel, como quando você fala do ser humano, você fala que o ser humano é emocional, ele é racional, é espiritual. A gente separa para ser didático, mas na prática você não consegue separar. Você é sempre 100% espiritual, 100% emocional, 100% físico, você é um todo. Didaticamente, para estudar e para compreensão, a gente separa. A empresa é a mesma coisa. Existe o estratégico, para onde eu quero ir, onde é que eu quero chegar. Existe o tático, como é que eu vou fazer. E existe o operacional, é o quem está fazendo. E o dono, ou o empreendedor, ou o empresário, ele caminha por todos eles. Porque às vezes, cara, tu tá lá com a mão na massa e você tem um estalo e fala, cara, agora eu sei como eu vou fazer para chegar lá. Porque às vezes, quando você só pensa em enxergar lá, você não sabe o como. E às vezes o como aparece lá na frente do cliente. O cliente falando não, reclamando do teu produto. Tu vendo erro na operação. Entendeu? Então, assim, tem grandes exemplos. Luciano Hang. O cara tá lá na linha de frente, né? Semana passada eu vi ele estava indo de busão visitar as lojas. O que ele tá fazendo ali? Operacional, tático ou estratégico? Eu acho que ele estava no operacional estratégico ali. Ele tá fazendo os três, cara. Ele tá lá no campo de batalha, conversando com os funcionários. Imagina, o cara tem 22 mil funcionários. E tá do lado de quem compra dele ainda, né? Tem cara que ele nunca viu e nunca vai ver, o cara trabalha com ele, mas ele faz questão de ir lá na loja, dar um tchauzinho, dar um abraço, falar com mais alguém, falar com o cliente. Porque às vezes não mostra, mas tu acha que não tem reclamação também? Claro que tem. Claro que tem. Tu acha que não tem falha? Claro que tem. E quando a pessoa está lá em loco, ele consegue encurtar a distância, né? Porque se eu fico lá em cima de um pedestal, lá na minha central de comando, longe de tudo... Vai achar que é Olimpo, nunca vai ter acesso, né? Porque daí as pessoas já têm medo de chegar perto de você, daí as pessoas já não falam o que você precisa ouvir, porque você é o todo-poderoso. E na realidade isso não existe, né? Não existe. Eu penso que como ser humano a gente é todo mundo igual. E quando você está numa empresa, cara, todo mundo tem o seu grau de importância, né? Porque uma coisa não acontece sem a outra. Então, o operacional, o tático e o estratégico, eles caminham juntos. Então, qual que é o nosso desafio? E eu que trabalho com a minha esposa, já 35 anos de casado, vou fazer esse ano. É coisa, hein? Assim, cara... E eu comentei com alguém semana passada, no curso que eu estava. Quando tua empresa é pequena e quem decide é você e a tua esposa, às vezes o estratégico acontece na cama antes de dormir. Fala, vamos fazer tal coisa, vamos fazer assim. Um puxa a orelha do outro, entendeu? Porque como separar isso? Não tem como. É isso, até como eu vou engatar já nessa pergunta. Não, só para terminar, porque assim, porque às vezes a gente fala assim, vamos sentar nós dois aqui, vamos fazer uma reunião de criatividade, por exemplo. Tu acha que a criatividade vai vir? Tem hora que não vem. Não vem. Tem hora que a criatividade vem quando? Quando o cara tu tá lá em casa, lá com a Beatriz, tu vai deitar e fala, Beatriz, que pegar agora. Daí tu anota. Por quê? Porque a gente é ser humano, cara. É ser humano. E é um ponto que eu até perguntar pra você, como que vocês fazem essa separação? Porque realmente tem momentos que a gente precisa descansar a cabeça. Só que, cara, pra mim é sempre nesses momentos que a minha cabeça funciona. Mas tem que dar graças a Deus que a cabeça funciona, Gabriel. Porque às vezes a gente fica se cobrando e se policiando e não tem nada a ver. Então, assim, claro, existem rotinas na empresa que a Eliane vai cuidar de um setor, vai fazer algumas coisas, eu vou fazer outras. Tem que decidir, tem que fazer e tal, e cada um vai fazer o seu papel. Mas no estratégico, cara, às vezes a gente não quer conversar em casa, mas às vezes vem uma ideia ou um problema, né? Porque às vezes, o problema vem do nada, você vai ter que resolver. Exatamente, o telefone toca, tem uma situação, tu tem que resolver, tá? O que me ajuda muito a trabalhar os meus pensamentos é uma atividade física. Então eu gosto muito de pedalar, por exemplo. Então quando eu estou num pedal, subindo o Morro da Cruz, cara, é fantástico. Porque a bike te coloca ali no esforço físico, tu vai fazendo e de repente abre um espaço.
Então, tu consegue limpar a mente, né? Então, isso é fantástico. E tu comentou ali que, beleza, cada um tem seu papel na empresa. Mas hoje ali dentro, por exemplo, tu é o cara que cuida do marketing. A Eliane é a pessoa que cuida, por exemplo, da parte da padaria. Tem aquela de tu ir lá dar o pitaco e tu mudar a ação ou não? Cada um tá no seu quadrado e a palavra final de quem é responsável por aquilo vai se manter? Não, eu penso que assim, Gabriel, tanto eu erro pra caramba, entendeu? E ela me puxa a orelha e às vezes eu demoro a reconhecer, porque mulher às vezes é mais analítica, né? Analítica e mais percebe mais rápido as coisas, né? O radar dela é 360, ela percebe mais rápido. Elas conseguem ver coisas que a gente não vê. Então tem coisa que eu vou levar 6 meses para enxergar, ela já chegou ontem, entendeu? Então às vezes eu tenho que baixar a bola e fazer do jeito que ela sugeriu que fizesse, tá tudo bem, entendeu? E às vezes acontece, ela desenvolve um produto ou faz um produto lá que não vende ou que não ficou legal, como o padeiro faz e erra, enfim. Na nossa empresa a gente trabalha bem com o erro, assim, entendeu? As pessoas têm liberdade. E claro que a gente corrige, né? Porque tem que ser corrigido. E principalmente o retorno do cliente, né? Então, na minha concepção, produto bom é aquele que vende bastante e tem margem boa. Claro. Esse é um produto bom. Porque às vezes você faz um produto que ele é maravilhoso, todo mundo gosta, mas não vende. O cara compra uma vez por ano, quer dizer, então não gera negócio. Né? Porque é uma coisa que eu me pergunto às vezes, o cara faz um investimento, o cara monta uma sala, monta um negócio, tu passa na frente, puta, coisa mais linda do mundo, né? E daí 3 meses depois está fechado. Não virou? Exato. Não aconteceu. E por outro lado, às vezes o cara numa sala muito humilde, um negócio muito fora de ponto. Dá muito certo. Cara, é energia, não sei se é áurea, é trabalho, eu não sei o que é. E acontece, entendeu? Sim. Eu acredito muito que nessas situações assim, o cara lá que tá começando do zero e quase não tem nada, ele tá fazendo um MVP. Né? Ele tá com o mínimo viável ali e tá fazendo o negócio rodar. Agora, quando o cara ele já começa com tudo já do mais perfeito, mais belo, claro que a gente tem que sempre procurar entregar um negócio bem feito, né? Não vai entregar, por exemplo, uma xícara pro teu cliente com isso aqui todo lascado, né? Que nada, né? Mas é entregar o bom, né? Algo que seja aceitável, né? E eu percebo às vezes que o pessoal, quando eles têm muito preciosismo, muito perfeccionismo, eles não têm margem para erro. E aí é onde o erro entra para a gente poder aprender, né? Que é vir com feedback. E aproveitando um pouco esse gancho, tu foi trainer do Dale Carnegie, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi essa experiência, porque treinar outras pessoas, né? Com as ideias do Dale, com todo o estilo ali que ele fala também bastante nos livros. Como que foi para você ter começado? O que despertou em ti ter entrado no Dale Carnegie e ter virado trainer? Essa é uma pergunta que eu fico sempre feliz de falar a respeito, porque foi algo muito impactante na minha vida, o processo de formação para trainer do Dale Carnegie. E esse final de semana agora, semana passada, de terça a sábado, eu fui fazer um pedal. Fui pedalar aqui na Serra Catarinense, num caminho chamado Caminho dos Tropeiros, que era a estrada antiga, onde o pessoal passava com as mulas, os cavalinhos, para trazer produto da serra para o litoral ou do litoral para a serra. Então, é a nossa estrada antiga. Então, fomos para o Antônio Carlos, Angelina, Major Gessino, fomos a Taquaras, enfim, Alfredo Wagner, até a Serra do Corvo Branco. Lá a gente teve que voltar porque a serra está interditada, não conseguimos passar. E foi eu e mais 2 amigos. E nesse pedal, eu já conhecia a maior parte do trajeto. Eu fui como se fosse o guia deles, né? Vão por aqui, vão por ali, para aqui, para lá e tal. E eu falo isso porque no processo do Dale Carnegie que eu passei foi mais ou menos isso. É um método, é um caminho, como o caminho dos tropeiros, tem um caminho do Dale Carnegie. Tem uma filosofia que te permite olhar para você mesmo, para as tuas atitudes, para as tuas crenças, e você decide se você quer mudar ou não. E durante os 3 meses, que é o programa básico, na época que eu participei, eram 12 encontros, você é convidado a experimentar. O Samuca que era desse jeito vai experimentar ser o Samuca do outro jeito, aplicando aquelas princípios, né, milenares, que esses princípios já existiam. Dale Carnegie só
catalogou eles e fez um método. Uhum. Então, e daí você começa a comparar os resultados. Quando eu faço do meu jeito, eu tenho um resultado. Quando eu faço do outro jeito, eu tenho um resultado melhor. E você pode escolher. Então, como participante, me fez muito bem e eu fiquei encantado e comecei a ficar como um auxiliar e fui convidado a passar pelo processo para me tornar trainer, que é um processo de formação teórico, prático. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu fui convidado a fazer atividades que me colocassem fora da minha área de segurança. Por exemplo, rapel. Nunca tinha feito rapel. Eu fui fazer mergulho. Nunca tinha feito mergulho. Eu fui saltar de paraquedas. Eu nunca tinha saltado de paraquedas. Entendeu? Depois você vai contar mais sobre isso. Fui fazer fono. Fui fazer enneagrama. Fiz todos os programas do próprio Dale Carnegie. Né? Depois eu passei pelas mentorias, como se fosse... montava-se uma turma experimental, onde os participantes pegavam de uma empresa que eles não pagavam. Né? A empresa pagava lá só um custo básico e os candidatos a trainers aplicavam o método daquelas pessoas. E tinha que fazer os caras sair felizes. Então, e nós éramos espremidos lá, né? Para ver como a gente reagia. Então, eu fiquei 10 anos envolvido com isso. E, para mim, eu considero que eu mais aprendi do que eu ensinei. Porque eu só aplicava o método. É como eu guiando meus amigos pela Serra Catarinense no caminho dos tropeiros. Quem pedalou foi eles. Quem se esforçou foi eles. Quem direcionou. Eu me esforcei juntos, né? Quem vibrou foi eles, eu vibrei com eles. Então é como se fosse um motorista de um ônibus carregando as pessoas por aquele caminho. Então, para quem não fez ainda, eu recomendo, tá? Que você precisa se conhecer melhor e tem uma frase que fala que eu posso ser eu mesmo, mas não preciso ser sempre o mesmo. Eu não preciso ter a síndrome de Gabriela, que eu nasci assim e vou morrer assim. Não. Eu posso mudar, né? Eu posso experimentar. E sempre que eu consigo fazer isso, eu me sinto melhor. Então, eu sempre comento que eu não melhorei muito, eu melhorei uns 10%, mas esses 10%, cara... Fez um impacto gigante. Mudou toda a minha vida. E quando eu estou em baixa, quando eu estou ruim, eu paro para analisar e falo, puxa, deixei tudo que eu sei na mala e fui usar a mala das coisas que não funcionam. Então, todo dia é uma escolha, né? Por isso aquela frase que a cada escolha o nosso destino é traçado. Porque Deus nos deu um livre arbítrio para fazer o quê? Escolhas. Então entre uma ação e uma reação tem uma escolha. E é nessa escolha que a gente age. É nessa escolha. Então o cara me fechou no trânsito. Quantas vezes eu já... Mas quando eu consigo respirar e dar um tchauzinho para ele e deixar ele em paz, eu consigo, entre a ação e a reação, fazer uma escolha melhor. De manter a paz, né? De manter a minha paz, entendeu? Porque a pessoa vai embora, nunca mais você vai ver ela. Exato. Só que aquela descarga de adrenalina, de toxina, de cortisol, ficou em quem? Ficou enchida? Ficou em mim. Daí eu já vou chegar na empresa de que jeito? Vai estar estressado. Alterado, entendeu? Então, quando a gente começa a entender isso... Só que é um exercício, né, cara? Porque falar aqui é fácil. Agora, na hora dia a dia na hora que o sangue ferve, como respirar e escolher uma outra escolha do que aquela que é automática, instintiva? É aí que está o desafio. E foi até legal tu falar isso, porque quando acontece isso mesmo no trânsito, a gente tem esse intuito de querer brigar com as pessoas, né? E aí uma frase que me veio na hora foi aquela de Shakespeare, né? Que ele fala que você não perdoar o próximo é como se você estivesse tomando um cálice de veneno todos os dias, né? Então você vai se matando todos os dias porque você não soube perdoar a pessoa do seu lado, né? Que cometeu o erro. E a gente é ser humano, pô, a gente erra. Não tem como não errar. E nós só vamos aprender e crescer errando. Exato. Né? Errando. E aproveitando esse gancho aí, Samuca, o que teve no meio da tua jornada que tu errou, que foi um erro muito grande, mas que aquilo te jogou para um caminho maravilhoso? Tipo assim, cara, eu aprendi com esse erro aqui e depois disso aqui mudou muita escolha minha. Boa pergunta, hein? Quantas vezes eu errei, né, cara? Eu errei muitas vezes em não escutar a minha esposa. Entendeu? E não ouvir em relação ao negócio, né? E daí, sempre que eu reconheço, eu vou lá e faço diferente e dá certo. Entendeu? Então, às vezes, a gente não
não para ouvir as pessoas do nosso lado, né? Que estão ali para puxar a orelha, né? Porque às vezes tem os caras que só estão te aplaudindo para ver tu te ferrar, né? E vem alguém falando, não, cara, esse aqui não vai dar certo, vem por aqui, vai por ali e tal. E daí as coisas acontecem. E tem coisas que parece que foi um erro, mas depois, quando passa o tempo, né, foi um grande acerto. Então, por exemplo, quando eu vendi a padaria em 95, parecia que tinha sido um grande erro, né? Só que quando eu recomprei em 99, eu percebi o quanto aquilo me fez bem. Quanto me fez bem ter ficado 4 anos fora, ter olhado para outros horizontes, ter perdido algum dinheiro, ter vendido alguns terrenos que eu tinha, entendeu? Por quê? Porque aquilo me permitiu enxergar o que eu não estava enxergando. E quando eu voltei com uma atitude diferente, com uma gestão diferente, com um olhar diferente. E isso tem feito toda um upgrade, né, nessa caminhada desde 99 até hoje. Isso me lembra um pouco de uma dinâmica, não sei se tu já ouviu falar da janela de Ohari. Não, janela de Ohari não. Ela fala muito do nosso eu oculto, né? O que outras pessoas elas veem que a gente não vê. E quando se fala nisso, a questão de ter uma pessoa que está sempre do teu lado te aplaudindo, mas não te corrige no que precisa, essa vai ser a primeira que vai te dar uma facada, cara. É bem isso aí. Porque ela sabe do teu erro, ela tá próxima, e provavelmente a pessoa que vai te trair é a pessoa que tá mais próxima, né? Mas é a que não vai te corrigir. E esse é um grande problema, porque eu particularmente eu gosto de estar com pessoas do meu lado que corrigem minha rota. Porque só assim eu vou crescer, né? Qualquer pessoa cresce desse jeito, né? Não tem como tu crescer só com elogio, né? Pô. Elogio é só um ego. Pra tu inflar teu ego e falar assim, não, beleza, tu tá no caminho certo, é isso aí, né? Mas na verdade não, né? Ao contrário, né? Nosso desafio é como corrigir sem magoar, né? Esse é o desafio que eu tenho que aprender todo dia, né? Um outro ponto assim que eu agradeço de hoje, mas na hora eu ficava puto, é o meu filho, o Rafa. Que o Rafa tá geração nova, né, cara? Pilhado e tal, e eu tava meio deprê, meio pra baixo ali, pré-pandemia, pandemia, e ele aguentando o rojão, e ele, cara, nós sentávamos fazer uma reunião, a gente brigava, cara. Caraca. Isso aí, assim, porque, no sentido que ele me dava 10 tarefas, cara, e eu não conseguia fazer nenhuma. Tu entendeu? Pai, faz isso. Cara, eu saí assim, não conseguia reagir, cara. E daí hoje eu vejo que eu estava errado, eu deveria ter acatado e ter feito, né? Sim. Porque talvez isso teria alavancado os negócios mais rapidamente. Que era uma outra visão, né? Exatamente. Era uma visão de uma pessoa mais nova, né? Que estava vendo assim, lá na frente lá. Claro que isso não também tira a visão de uma pessoa experiente, né? De mais idade, nada disso, né? Mas como as coisas mudam muito rápido, né? A gente tá no mundo VUCA, no mundo Bunny, então, pô, tá tudo muito volátil, cara. Mas é assim, em relação, por exemplo, ao podcast. Não adianta ter uma boa ideia, né? Exato. Tem que botar para fazer. Se vai dar resultado ou não vai dar resultado é uma outra coisa. Exato. Mas você só vai experimentar e saber se vai dar certo ou não se você fizer. Então, assim, ó, uma boa ideia na gaveta deixa de ser uma boa ideia, né? Exato. E uma má ideia bem aplicada talvez se torne uma boa ideia. Porque tá errando, né? Porque é a ação que faz as coisas acontecerem. Exato. Se você ficar só aqui imaginando que vai ser bom, tu até pode ficar feliz, mas tu não vai ter resultado. Entendeu? Então eu acho que a gente precisa, de novo, estratégia. Estratégia é imaginar o que eu quero. Agora, o que eu preciso fazer? E bora fazer. Claro. 3 passos. Exato. É o haja, analisa, corrige, né? Não, haja, corrige e melhora, né? Tipo, tu vai fazendo isso sempre o tempo todo, né? É se colocar em movimento, né? Se coloca em movimento. E aproveitando já, porque a gente puxou esse gancho do teu podcast. Pois rapaz. Samuca trouxe aqui o troféu primeiro lugar de inovação na categoria de comércio, tá? Eu vou deixar o Samuca falar um pouquinho o que foi esse projeto, porque, cara, a gente tá junto, ele é o meu cliente, eu sou cliente dele, só que, cara, é muito legal saber a história, como que isso surgiu, né? Como que veio esse desejo de fazer o podcast, até onde chegou isso aqui, né? E a gente tá falando de menos de um ano. É verdade, né? Menos de um ano. É verdade. Menos de um ano. Conta pra gente sobre o podcast.
primeiro lugar, agradecer a Enflo, né? Essa associação aí que da Grande Floripa, né? Que tem feito muito pelos associados e pelo comércio, pelas empresas da Grande Florianópolis. São mais de 4.000 empresas associadas, né? Então, nós somos sócios há muitos anos da Enflo. Então, é uma associação que nos orgulha bastante. E esse projeto Papo de Padaria, né, podcast, ele nasceu de um desejo meu, lá de épocas passadas, eu tive um desejo de formatar um programa para TV. Um programa que contasse a história dos empresários, ou o CPF por trás do CNPJ. Qual foi essa jornada, esse caminho? Eu fui atrás, tal, mas era muito caro. Tu tinha que montar um projeto, gravar uns 4, 5 programas piloto, e tu tinha que bater na porta das emissoras de TV para alguém te vender um espaço, arrumar um patrocínio, era tudo muito mais caro, né? E daí essa ideia ficou dormindo. E ano passado eu comentei com a Eliane e com o Rafa que eu tinha um desejo de, com essa nova tecnologia, né? Comecei a ver no YouTube alguns podcasts, de montar esse programa que eu pensei para a TV, de montar no formato de podcast. E daí, comentando com a Eliane e com o Rafa, eles me incentivaram. Pô, pai, vamos fazer, vai ser legal e tal. Mas ficou em stand-by. E daí, em outubro do ano passado, eu fui fazer de novo um pedal com o Jânio, um amigo meu. E eu nunca tinha conversado com ninguém fora da minha família, né, sobre isso. E nesse pedal, lá na borda dos cânions, lá em São José dos Ausentes, eu confiei nele e comentei com ele, pô, eu tenho esse desejo de montar um podcast assim, pá. Ele falou, Samuca, eu conheço um amigo meu, Diogo, lá da Madeireira União, né, da Milão Acabamentos, que ele montou um podcast focado para arquitetura. Eu falei, se eu quiser eu consigo o telefone dele. E eu não conhecia o Diogo. Ele me passou o telefone do Diogo. Isso foi no sábado. Na sexta-feira. Sábado eu vim para casa. Domingo à noite, cara, eu já estava na cama, eu falei, vou fazer um teste. Aquele desejo, né? Aquela vontade. Eu peguei 10 amigos meus, bem amigos mesmo, e mandei uma mensagem dizendo que eu tinha um sonho, um desejo de montar um podcast. E se eu montasse esse podcast, se ele viria me dar uma entrevista. Dos 10, 6 pessoas responderam assim, menos de 30 minutos. Legal. Só marcar o dia. Então aquilo me deu, poxa, as pessoas vêm para a entrevista, porque eu pensei que ninguém viria, né? E daí na segunda-feira eu liguei pro Diogo, né? Até eu agradeço o Diogo, agradeço o Jane por ter indicado o Diogo, e falei para ele, e ele ia gravar naquele dia, na segunda-feira. Segunda-feira eu fui lá, na Milão Acabamentos, participei lá como assistente do podcast, fiquei encantado, e daí conheci o pessoal que faz a parte técnica, conheci a pessoal da agência, que são vocês, e marcamos uma reunião para a semana seguinte, e as coisas começaram a ficar fácil, né? Eu vi que não era tão difícil quanto eu imaginava, e pedi um tempo, eu tinha marcado 15 dias de férias para viajar, e na viagem pensando direto, né? Já estava pensando, aí comentei com a Eliane de novo, com meus amigos que foram juntos, e quando nós voltamos, startamos, né? Então, no finalzinho de novembro, era aniversário do Rafael naquela semana, era o último dia do Rafael na padaria, ele estava saindo para voo solo da empresa dele, depois de 12 anos trabalhando com a gente. Então, a gente estava bem mexido emocionalmente. Então foi um podcast que todo mundo chorou, né? Nossa, aquele dia lá, meu Deus, cara. Cara, foi um negócio... Cada um assim, cada filho... Foi um negócio muito louco, todo mundo mexido emocionalmente. Legal, eu muito nervoso também, mas realizado por tá começando. Então, e daí a coisa começou. Próximo participante, próximo podcast, próximo participante. A gente está aprendendo ainda porque tem uma técnica, tem uma maturação, né? Tem que ter a habilidade de fazer as perguntas. Eu gosto de deixar a pessoa à vontade, eu gosto de não ter muito um script, né? Deixar a pessoa fluir, porque a ideia é que ele conte a trajetória dele, a jornada dele e o que motivou ele a fazer o que ele está fazendo. Então tivemos vários cases ali, desde um cliente meu que é autista, né? Um menininho que vai na padaria desde os 2 anos, que foi um negócio extraordinário, a história que o pai dele contou, o Jackson filho, o Jackson pai. Teve o meu amigo Geraldo Garcia, lá da padaria Lorenz, né? Uma pessoa que às vezes a gente reclama, né? Que está sem dinheiro, que está sem mão de obra, né?
tá cansado, não quer fazer exercício. E daí o cara perdeu a perna, perdeu a visão, perdeu o braço e toca a empresa até hoje. E ele fala que gosta mais dele hoje do que gostava antes. Então isso é transformador, né? Isso é transformador. Então esse troféu, né? Até vou pegar ele aqui, ó. Fica à vontade. É pesado, porque o podcast tem um peso, né, cara? Esse troféu aumenta a nossa responsabilidade e nos dá a certeza que a gente tomou a decisão certa de continuar aprendendo com essa ferramenta e sendo esse canal onde as pessoas possam sentar e contar a sua história. E ontem, por exemplo, teve um campeonato de jiu-jitsu ali no centro de eventos, na Beira-Mar, né? E muitos atletas vieram tomar um café na padaria e sentaram naquela mesa lá do podcast e veio um menino, o Arthur, campeão brasileiro. Eu vi lá, ele colocou lá campeão brasileiro, cara, e com 6 anos, daí me chamou a atenção que a família toda viaja com ele para levar para os campeonatos, para levar para lutar, e era aniversário dele, entendeu? Então assim, ó, ele já marcou o podcast, na próxima vez que eles virem, eles querem contar a história deles para nós. Legal, então, essa é a vibe, é que as pessoas se sintam juntas, né? Se sintam pertencentes desse projeto que revela um pouquinho da história de cada um e que essas histórias possam inspirar outras pessoas. E eu gosto muito de uma frase que tu fala sempre do podcast, e isso me marcou desde o início quando a gente conversou sobre isso, que a ideia ali, a tua ideia era o quê? Trazer pessoas comuns com histórias extraordinárias e pessoas extraordinárias com histórias comuns. Porque às vezes a gente acha que, cara, uma pessoa comum só tem uma história comum, mas na verdade não, ela pode ter uma história surpreendente e tu vai cair de queixo. E sabe por que disso, Gabriel? Porque a gente gosta de falar de negócio, gosta de falar de empresa, gosta de falar de resultado, tudo isso é fundamental e importante. O mundo só está do jeito que está evoluído e tecnologicamente porque teve alguém que sonhou e foi atrás. Exato. Mas o nosso maior projeto, qual que é? Pessoas, servir. É viver, cara. É viver. Você nasceu, isso é fato, e um dia nós vamos morrer. É um outro fato. É a única certeza que a gente tem da vida. Não tem como sair dessa aqui sem passar por esses dois processos, de viver e de morrer. Então, nesse meio, nessa jornada, é que eu tenho que me lapidar, eu tenho que aprender, eu tenho que me transformar, eu tenho que ser um ser humano melhor, eu tenho que deixar um legado. De que maneira? Ajudando outras pessoas. Sim. Então, quando eu paro para ouvir uma pessoa, ela tem uma história, ela já tem uma jornada, ela tem uma superação. E às vezes, não é porque ela não tem um resultado financeiro ou não tem uma empresa, que ela não tem uma história marcante. Exato. Então, é isso que me move. É ouvir as pessoas e que a história dela possa inspirar outras pessoas. Porque eu aprendi com o Hamper, o meu amigo Hamilton Pereira, ele fala o seguinte, que às vezes quem fala não sabe por que está falando. Mas quem ouve sabe por que está ouvindo. Exato. Sabe onde o sapato aperta. Sabe onde tem o calo. E a transformação vem por uma vírgula, uma palavra, uma frase, um exemplo. Um insight que o cara precisa ter ali para mudar tudo. Que ele consiga pegar aquilo e tirar a bunda do sofá e fazer. Porque não é só ouvir, né? Não, o ouvir e transformar. Ouvir e transformar. Então, eu, por exemplo, eu estava 1 ano e meio atrás, 26 quilos mais gordo. E tudo bem. Mas chegou um ponto que eu achei, não comecei a achar mais tudo bem. E daí eu resolvi mudar. Então, eu emagreci 26 quilos. E a consciência que me trouxe é, se eu voltar a fazer o que eu fazia antes, eu vou voltar a ter o peso que eu tinha antes. Exato. Então, eu tenho que me controlar. E quando? Todo dia. Pô, tu puxou um gatilho agora que eu queria perguntar e seria a próxima agora, que é justamente a questão de hábitos. Né? Porque, cara, tu veio do ano passado para cá, perder 26 quilos, mudar hábitos. E a gente sabe que a vida do empreendedor, ela exige disciplina, né? Tanto para a saúde física, né? Saúde mental e espiritual, principalmente, né? A vida do Samuca hoje. Como que o Samuca, ele age? Qual que é o dia a dia do Samuca? O que você tem que ter de disciplina todos os dias para você continuar mantendo e também melhorando, tendo diligência todos os dias?
como que foi essa mudança de hábito e como que agora esse hábito com a disciplina que você já tinha está fazendo diferença? Em relação à minha mudança física, né, do corpo, eu nunca gostei de tomar remédio. Não é que eu não tomo, eu nunca gostei, a minha última opção é tomar um remédio. E uma vez eu fui no médico e ele me falou o seguinte, isso há bastante tempo já, Samuca, ou você vai cuidar da tua doença, ou você vai cuidar da tua saúde. Você escolhe. Tapinha de qualidade. Você escolhe. A vida é uma escolha. Cada escolha, nosso destino é traçado. Então, assim, eu comecei a tomar consciência, primeira coisa, que eu gosto de comer e suco milhão. Eu não consigo comer pouco. Então, se a comida é gostosa, eu tendo a comer a mais. Então, eu comecei a me policiar para comer menos. Segundo hábito, beber água. Então, e aprendi com um médico lá na internet que é para tomar água em jejum. Então, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço Água. no mínimo 2 copos de 300 ml, 600 ml de água. Hidratar o corpo já. Hidratar o corpo, depois aí se eu for caminhar ou for pedalar, enfim, for para padaria, eu espero pelo menos 1 hora e meia para, se eu for tomar café da manhã, para eu comer. Então dá um tempo. Então isso tem me ajudado bastante. E o que mudou mesmo foi cortar a minha janta. Porque como é que eu era antes? Eu chegava, de manhã eu tomava café na padaria, almoçava bem, e à tarde, cara, chego em casa final de tarde, mesmo morando na frente do mar, não ia caminhar. Eu sentava lá para ver o pôr do sol, abria uma gelada. E ficava. E a gelada traz um petisco, né? Um amendoim, uma batatinha, um pastelzinho e tal. E de quando tu vê, cara, não é fazer isso uma vez no mês. Isso vira um hábito. E o hábito, o que é um hábito? É aquilo que você faz sem pensar. Vira um hábito. Então, por isso que o hábito faz o monge. Tu faz tantas vezes que você faz sem pensar. No automático. Então, o gatilho é como parar um hábito. Só tem uma maneira. Criando um hábito melhor. Ou criando um novo hábito. Melhor por quê? Porque vai te fazer bem. Então, qual a diferença do vício e do hábito? O vício... Essa é boa. Acredito que o vício é algo que te faz mal e tu tem a rotina de utilizar disso todos os dias. E o hábito é algo que te faça bem, que vai melhorar a tua saúde, enfim. Estou errado ou estou certo? Eu não sei bem a resposta, podemos até procurar, né? Mas eu penso que o vício é algo que te faz mal. Sim. Só que você usa uma droga, pode ser álcool, pode ser cigarro, pode ser cocaína, pode ser qualquer coisa que te cria uma necessidade que você não consegue mais controlar. Daí vira um vício, entendeu? Eu penso que o vício, ele vai além do hábito. Mas o hábito, ele é um vício menor, na minha opinião. Um vício menor, verdade. Entendeu? Então o hábito, ele tem que ser cultivado. E um hábito, tipo, pegar o meu exemplo, de tomar uma cervejinha final de tarde e comer uma besteira todo dia, e todo dia, e todo dia, e todo dia. E daí, com certeza, vai chegar um dia que eu não estava nem a fim de fazer. E conta chega. E eu fui lá e fiz igual, no automático. Quando vê, tu já está abrindo a latinha. Entendeu? Então, essa mudança veio para mim, e só para eu concluir, cara, daí tu pedala 1 hora, sobe o Morro da Cruz e desce, sobe de novo e desce, e chega em casa, toma 3, 4, 5, 10 gelada, come 2 pó de amendoim e manda vir uma pizza. Tudo bem, pode fazer isso, mas esse não vai te resolver. O pedal já foi pro beleléu. Acabou já, né? Entendeu? Então, o que mudou a minha vida na alimentação foi abdicar da janta. Então, cara, raramente eu janto. Agora eu pedalei pra caramba, acabei jantando, porque eu gastava 3.000 calorias por dia, só no pedal. Então, tinha que repor. Mas no dia a dia, eu chego em casa, 6 da tarde, tomo uma água, vou dar uma caminhada, volto. Quando eu consigo não comer nada, cara, é uma outra noite, entendeu? E isso noite após noite. E tem feito uma diferença enorme. E além disso, Samuca, tratando um pouco o assunto em relação à disciplina de estudo.
que tu faz hoje que te mantém com a cabeça nos eixos ali? Sobre a empresa. Essa é uma pergunta boa, né? Porque me permite falar sobre a mudança da maneira de estudar, né? Sim. Porque quando eu lembro quando era pequeno, eu tinha que pegar o ônibus na biblioteca, né? Fazer uma ficha lá para poder ter acesso a um livro, para ter uma informação. Então hoje está tudo na palma da nossa mão, né? No telefone, né? Então essa é a maneira atual de você se informar, né? E transformar essa informação num conhecimento e aplicar aquilo que te serve. Então o nosso maior desafio hoje na internet é escolher aquilo que vai te agregar valor. Exato. Ou aquilo que vai te ajudar a mudar um hábito, ou aquilo que vai te ajudar a implementar uma mudança na tua empresa, ou aquilo que vai te ajudar a conquistar um novo cliente. Porque aqui tem, enfim, tem muito um mundo de informações. Exato. Então se eu perder ali 1 hora vendo besteira, é legal, pode ser divertido, mas não vai transformar a tua maneira de agir no dia seguinte. Então, vamos pegar o exemplo da dieta. Cara, eu não sou nutricionista, não sou médico, não entendo nada de alimentação, eu sou dono de uma padaria, certo? Uhum. E eu vivo no meio da comida, e comida boa. Uhum. Então, como eu consigo emagrecer ali dentro? Essa era a minha pergunta, entendeu? E daí, eu fui buscar aquilo que me servia e experimentava. Então, cara, todos esses famosos aí de nutrição que tem no podcast, eu assisti praticamente todos. Desde dieta cetogênica, dieta vegana, enfim, de tudo que tu possa imaginar. O que eu fiz? Peguei para mim aquilo que me servia, experimentei, então eu fiz dieta cetogênica por um tempo, depois eu fiz o jejum intermitente, Uhum. a questão da água, tu vai adaptando, entendeu? Tá, mas 10 pessoas perguntam, mas tu não foi no médico? Eu falei, caramba, quando eu quis encher a cara e comer pra caramba besteira, eu fui no médico? Foi no bar. Não! Eu tô dizendo pra você não ir no médico. Se você tá doente, você vai no médico. Com certeza. Mas às vezes a gente dá essa desculpa, né? Ah, não vou fazer porque eu não fui no médico. Cara, na É, boa. Vai no querer da pessoa. Isso, porque quando eu vou fazer um hábito errado, eu não vou no médico perguntar se ele me autoriza a fazer. Exato. E quando eu quero mudar, eu preciso pegar a autorização para ele? Uhum. Não, né? Claro que eu vou no médico. Por exemplo, eu fui ano passado lá na Cardio Esporte para fazer toda a bateria de exame do coração e tal, e fazer os testes físicos. E daí eu já tinha emagrecido um pouco, não tanto, mas já tinha emagrecido um pouco. Já estava pedalando bastante. Só para não ser muito estender muito a conversa, no final eu fiz todos os exames que o médico pediu, fiz o meu teste de esteira e ele me deu o resultado na hora. Sentou comigo e analisou todos os pontos, estava tudo bem e não tinha nada de alteração. E daí eu comentei com ele, como a Cardio Esporte fica lá no comecinho do Morro da Cruz, eu falei, doutor, eu tenho o hábito de 1 ou 2 vezes na semana subir pedalando o Morro da Cruz. E agora no mês de abril eu subi 14 vezes o Morro da Cruz, porque eu ia fazer esse pedal grande, né? E é muita subida. E daí ele falou o seguinte para mim, seu Samuel, enquanto o senhor estiver pedalando semanalmente, subindo o Morro da Cruz, de boaça, sem sentir nada de diferente, o senhor não precisa vir aqui fazer teste cardiológico. O senhor está bem? O dia que o senhor não conseguir ou começar a sentir algo estranho, daí o senhor volte aqui. E era tudo que eu queria ouvir, porque às vezes as pessoas falam pra gente ir Ficar fazendo preventivo. cada 6 meses ir ao médico. Tudo bem se alguém queira fazer isso, mas eu gosto de me perceber, né? Quando Claro. você consegue perceber o que te faz bem, o que te faz mal, e analisar, e Se autoavaliar, né? Se autoavaliar, Saber se né? conhecer, né? Tanto mentalmente quanto fisicamente, né? Os seus exatamente. limites, né? Então estou bem feliz assim com o meu resultado, tá? Pedalamos agora 420 quilômetros, Coisa, hein? Caraca. 7.200 de altimetria. Feliz da vida. É uma maravilha. Que coisa boa. Samuca, a gente está encerrando, indo para o encerramento. E eu queria te fazer uma última pergunta. Manda. Se você tivesse que dar um insight para aquele empreendedor, para aquele gestor, um cara que está precisando de uma virada de chave na vida dele, está querendo mudar de vida, e essa mensagem ela vai chegar de um jeito ou de outro. Seja por sinal de fumaça, seja por outdoor, painel de LED, tudo que você for, a mensagem vai estar lá para esse cara, para chegar nesse cara. O que você falaria para essa pessoa? Me veio milhões de pensamentos agora, porque é uma pergunta muito abrangente, né? Só posso falar bem no meu coração, assim, Gabriel, de coração. Tem a ver com aquilo que eu já falei, que é
O começo nós já temos, que a gente nasceu e nós vamos morrer um dia. Exato. E no meio do caminho nós temos que fazer escolhas. E a cada escolha, o nosso destino, o nosso caminho, ele é traçado. Então, a minha sugestão, né? Isso para mim, né? Primeira coisa, desfrute da caminhada. O perrengue, cara, vai passar. O perrengue vai passar. E eu lembrei de um conhecido meu que ele era jogador de futebol. Jogador de futebol. Jogou profissionalmente. E um dia, ele já tinha aposentado profissionalmente, ele jogava por lazer. Então nós estávamos numa partida brincando. E daí quando terminou o jogo, o time que ele estava perdeu. E eu assim, pô, cara, perdemos o jogo. Ele disse, cara, eu tô feliz. Por quê? Porque eu tô jogando. Tá nativo. Tô brincando aqui, tô jogando. E eu não vou falar o nome dele, porque ele é conhecido aqui. E eu soube agora, faz uma semana, cara, esse cara tá doente agora. Ele não consegue mais jogar. Tu entendeu? Mas naquela época ele aproveitou o que ele tinha, aquele momento. É isso, cara. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, fazer escolhas. Então, se você quer ser um empreendedor, cara, só tem um jeito, é começar. Ah, mas eu não tenho. Comece como funcionário de alguém, empreenda. Seja um empreendedor. Nas empresas de outra pessoa. Vai lá e seja o melhor você, cara. Se você acha que você é bom em alguma coisa, ou se você quer ser bom em alguma coisa, cara, mais do que nunca, a informação tem de monte. O que precisa? Atitude em querer colocar em prática. Entendeu? E daí, qualquer lugar que você for hoje, tem uma plaquinha assim, ó, estamos contratando. Qualquer lugar, de qualquer nível de conhecimento, de qualquer tipo de empresa, tem vaga no Brasil. E não é só no Brasil, não, no mundo, tá? Isso é um fenômeno mundial. Então, se você quer se colocar no mercado, e você acha que você tem Aqui a gente sempre se valoriza demais, isso é importante, mas acha que a tua ideia é a melhor ideia do mundo. Cara, você pode testar essa ideia aprendendo a colocar em prática a ideia dos outros. Vai lá e faz acontecer. Porque se você souber fazer acontecer, você pode fazer acontecer o teu. Por exemplo, podcast. Vocês já estão fazendo outros podcasts. Agora estão começando esse. Colocando em prática um conhecimento que vocês já adquiriram. Ok? Para finalizar, eu vou falar uma frase do Bernardinho, né, do técnico da seleção de vôlei, né? Grande Bernardinho. Que um dia perguntaram para ele, eu assisti essa entrevista, ô Bernardinho, quem que é mais importante? O cara que entra lá no jogo e faz 10 pontos ou o cara que faz 1 ponto? Sabe o que ele respondeu? Depende. Ele assim, ó, tem jogador que quando o time está ganhando de 5-0, ele vai lá e mete 10 pontos. Mas quando está 25-24, que você precisa virar o jogo, no tie break lá, e é 1 ponto para empatar, para depois virar, esse cara do 10 pontos eu já tirei ele faz tempo, porque ele já se borrou todo. Tem o cara que ele joga sob pressão, é o cara que tu vai lá, meu amigo, vai lá agora e vira esse saco. Resolve o negócio. Vai lá e resolve, o cara vai lá e pá, até me arrepiou agora, e resolve, entendeu? Então assim, ó, por que eu falo isso? Depende da situação, depende das tuas condições, mas só tem um jeito, cara, é entrar pro jogo, é jogar. Então, para finalizar, obrigado pela oportunidade. Imagina. Então, entre a tua escolha, né, a cada escolha, o teu destino é traçado. E uma frase que eu gosto muito e peço a Deus é que Deus abençoe sempre as nossas escolhas. Amém. De todos nós. Samuca, prazeraço ter tu aqui. Que nem eu falei para você, cara, é uma pessoa que eu admiro demais. Obrigado. E eu tenho um carinho enorme, porque eu sei que Deus colocou você nos nossos caminhos e não foi por acaso. Não foi por acaso. Então, todas as vezes que a gente senta para conversar, cara, é uma aula. Que nem eu comentei aqui com o pessoal, é uma aula e eu tenho um imenso prazer de poder conviver contigo e também ser o meu mentor, né? Obrigado, obrigado. Estamos caminhando juntos. Eu estou muito feliz de ter conhecido vocês e vocês foram a mola propulsora que me ajudou a ganhar esse troféu com o Papo de Padaria, com a Big Pan e com a nossa equipe. Obrigado mesmo. Isso aqui, cara, a gente só te ajudou, foi só um empurrãozinho. Isso aqui foi tu que fez.
Então, pessoal, se você gostou desse episódio, comenta aqui embaixo, curte, já compartilha com aquele amigo ou empreendedor que você conhece, que precisa saber dessa história incrível aqui que o Samuca acabou de contar pra gente. E não deixa de se inscrever no nosso canal. E desejamos para você uma excelente caminhada, uma excelente jornada. E no que precisar, estamos aí para dar o melhor conteúdo para vocês. Até a próxima. Dá um tchauzinho lá, Samuca. Valeu, galera.